Existem inúmeros modelos de culto familiar, mas o culto familiar deve ser o mais simples possível. Jonas era um profeta. Profeta que levava a mensagem de Deus, do Papai do Céu, para as pessoas. Nossa igreja tem direcionado as suas atividades para nós estarmos fortalecendo as nossas famílias como igreja. Você tem que ir para Nínive. Ele foi para cá, olha. E ele foi para cá, né? Nessa outra cidade grande aqui. Aí ele estava no barco e o barco estava fazendo. Bora fazer o peixe? Bora o peixe? Bora o peixe? Sim? Bora fazer o peixe? Olha o peixe. Papai do Céu, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por todas as bênçãos e livramentos, Pai. Obrigada pelo teu de glória, que tenha sido agradável aos teus olhos. Como igreja, nós queremos estar assim, celebrando os nossos momentos familiares. Boa noite do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Boa noite a todos. Que bom que você está conosco, nos assistindo pela internet. E eu quero convidar você para louvar a Deus conosco nesta noite. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Maravilhosa graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça.
graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. É maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Amém. Aquele que detém toda a autoridade, aquele que possui toda a autoridade nos céus e na terra é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro e fortaleza, bem presente no momento da angústia. Vivemos dias bem diferentes e eu sinto falta da comunhão com os irmãos. Eu imagino que muitos dos irmãos que também sentem falta desta comunhão, ao final desse período que nós estamos forçosamente afastados uns dos outros, hão de valorizar ainda mais a comunhão na igreja, o privilégio de estarmos aqui todas as noites, nos confraternizando, juntos, um com o outro. Como sempre fazemos, vamos unir os nossos corações em oração, vamos orar juntos nesta noite, buscando a força, a graça e a autoridade do Senhor sobre nós. Pai querido, Pai de amor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Pai santo, santo, santo é o Senhor, Rei, digno de todo louvor, digno de glória, digno de honra. O grande Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dado toda a autoridade, disse Jesus, nos céus e na terra. E nós estamos aqui buscando, Pai, ao Senhor, cuja força, cuja autoridade pode nos sustentar nestes dias diferentes que estamos vivendo. Queremos te cultuar nesta noite,
queremos ouvir a Tua voz, queremos Te louvar, Pai. Queremos ser sustentados por Ti para enfrentarmos mais uma semana que se avizinha, Pai. Por isso, vem, nos toca, fala conosco, porque nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Este é um momento do culto, no qual você tem a oportunidade, se desejar, de fazer depósito na conta da nossa igreja, de dízimos ou ofertas. Se você nos acompanha, mas não é membro, fique muito à vontade. O privilégio maior é dos membros de cooperarem na obra do Senhor. Nós estamos afastados, nós estamos forçosamente distantes uns dos outros, mas a obra do Senhor continua. A obra do Senhor continua andando. Compromissos precisam ser mantidos, o pão da vida precisa continuar andando. O nosso departamento de assistência social tem estado bem ativo e precisa de você. Se você quiser cooperar conosco, nos ajudar, os dados da igreja devem estar aí no seu rodapé e você pode fazê-lo neste instante. Queremos também oferecer ao Senhor os nossos corpos, oferecer ao Senhor as nossas petições. Queremos fazê-lo agora. Entregue ao Senhor os seus fardos. A palavra do Senhor diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Te oferecemos, Pai, os nossos corpos, os nossos dízimos e ofertas. Te oferecemos todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, mais uma vez, louvar ao Senhor, enquanto nos preparamos para receber a mensagem do Senhor. Tu és santo, santo, outro não há igual. Tu és santo, santo, glória te dou, Senhor. Tu és santo,
teu trono, Senhor, com todo meu louvor. Quero chegar ao teu trono, Senhor, com todo meu louvor. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite nós gostaríamos de continuar o trabalho de exposição que temos feito no Evangelho de acordo com Marcos, e eu queria te convidar a abrir o texto. Nós vamos continuar onde paramos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos considerar rapidamente hoje à noite os versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, 4º capítulo, 35º versículo em diante. Nós vamos fechar este capítulo. Temos trabalhado sequencialmente este evangelho e eu tenho aprendido muita coisa. Eu espero que você também esteja se beneficiando dessas reflexões, dessas exposições em cima do Evangelho de Marcos. Minha tradução diz assim, acompanhe na sua tradução. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, grande calmaria. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, de grande medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, fala aos nossos corações, Pai, edifica-nos, dá-nos consciência que Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Em nome de Jesus, amém. A grande autoridade é o ponto fundamental desta passagem. A grande autoridade, o grande poder que Jesus Cristo tem. O nosso texto começa com as seguintes palavras, na Almeida, Revista e Atualizada: naquele dia, ou como a Nova Versão Transformadora coloca, ao anoitecer. A que dia Marcos se refere? Se tu bateres os olhos para o começo do capítulo, Marcos 4:1, tu vais ver aí o começo do dia. Marcos 4, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou em um barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Jesus passou o dia inteiro ensinando pública e privadamente, como lemos em Marcos 4, 33 a 34. Um resumo aí das atividades intensas de Jesus. Marcos 4, 33 a 34, estamos considerando o mesmo capítulo. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra ao povão, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus discípulos. Exausto,
cansado, exaurido, Jesus tenta se afastar da multidão, dizendo: vamos atravessar para o outro lado. É interessante notar que aparentemente, isso é só uma curiosidade, Jesus foi na mesma embarcação em que estava em 4:1, pois se nós considerarmos 4:36, a gente lê: o levaram assim como estava no barco. Então é possível que Jesus ou tenha passado o dia inteiro no barco, ou tenha entrado e saído no mesmo barco várias vezes durante o curso daquele dia, para ensinar publicamente o povo e privadamente os seus discípulos. Levaram-no assim como estava, diz o texto 36. Jesus sai do lado oeste para o lado leste, onde havia menos gente, para tentar obter um período de descanso. Em outras palavras, ele sai de Cafarnaum, onde passou esse tempo ensinando, para as cercanias de Gadara, no outro lado, onde nós vamos ver que ele vai ter um episódio curioso com o endemoninhado gadareno. Nós veremos isso aqui brevemente. Notem que Jesus não consegue escapar completamente das multidões. Se você atentar para o 36b, versículo 36b, você vai ver que outros barcos o seguiram. Jesus não consegue escapar. Jesus está tentando ver se obtém descanso, mas o povo está na cola dele o tempo todo. Acompanhando a narrativa, segue-se aí uma violentíssima chuvarada com grande ventania, que se levanta rapidamente no versículo 37. Lemos em Marcos 4:37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A passagem paralela de Mateus 8:24 narra assim: sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ainda outra passagem paralela interessante, que este episódio é narrado nos 3 sinóticos. A passagem paralela de Lucas 8:23 diz: abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Todas as 3 narrativas apresentam um espetáculo de violência e fúria natural. A natureza aqui é apresentada com plena força. E aí vem à mente a imagem da arca de Noé no meio do dilúvio, imagem que tem sido muito usada de forma geral para representar as aflições da igreja no mundo. De forma específica, a imagem das tempestades representam as lutas do crente contra a carne, as lutas do crente contra o mundo, as lutas do crente contra o diabo. Nenhum cristão passa por esta vida sem experimentar grandes temporais, grandes sofrimentos, grandes provas, grandes tormentos. Não foi por acaso que Jesus alertou que no mundo teríamos grandes lutas, disse Jesus em João 16:33. Célebres palavras: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições. Então todos nós passamos por tribulações, por tormentos, por lutas nesta vida. E o que nós estamos vendo, o que nós estamos considerando, não deixa de ser uma imagem das tormentas que nós passamos. Voltando ao nosso texto, enquanto a furiosa tormenta tenta naufragar a embarcação, lemos em 4:38 que Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa?
Como que alguém poderia dormir em meio a tão feroz tempestade? Vemos aqui claramente o lado humano de Jesus. O Filho do Homem foi tão humano como qualquer um de nós. Não foi um mero espírito, não foi um fantasma que esteve aqui na terra. Jesus Cristo experimentou nossa condição humana em sua totalidade. Jesus Cristo experimentou emoções humanas e necessidades humanas como qualquer um de nós. Ele se entristeceu e chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele sentiu compaixão pelas multidões que eram qual ovelhas sem pastor. Ele se encheu de ira ante os cambistas que haviam transformado o templo em um covil de salteadores. Ele se cansou do sol fatigante. Ele descansou à margem do poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana. Jesus teve fome, Jesus teve sede, como qualquer um de nós. E aqui ele está fatigado, depois de um dia de intenso labor, um dia ensinando, o dia inteiro ministrando às multidões e a seus discípulos. Ele está tão fatigado e tão exausto, que o balançar do barco e o ruído do vento funcionam como canção de ninar. Outra vez temos aqui uma imagem da paz em meio à confusão, paz em meio à guerra, paz em meio à tempestade. Assim deve ser a vida do crente. O cristão é para experimentar a paz do Senhor, mesmo quando o mundo está ruindo ao seu redor. Vem à mente as palavras que Jesus deixou para nós em João 14, 27, as célebres palavras que Jesus deixou para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que palavra para mim, que palavra para você, que palavra de conforto para mim e para você. Não se perturbem, não tenham medo. Como eu preciso desta palavra nesses dias de tantas incertezas, nesses dias de tanta angústia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Note um detalhe importante no final do versículo 38. Mestre, vamos morrer, o Senhor não se interessa ou não se importa, dependendo da tradução. Esta sentença aí mostra a incredulidade, a impaciência e até mesmo uma certa irreverência dos discípulos para com Jesus, o que leva o mestre a censurá-los no versículo 40. O mestre censura e critica a falta de fé dos seus discípulos. Então Jesus lhes perguntou, 40, por que estão com medo? Ainda não têm fé? E aí nós chegamos no versículo 39, onde o Filho do Deus vivo repreende a tempestade. Jesus despertou do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Que autoridade tremenda do Senhor Jesus! Que autoridade tremenda do Deus encarnado! Não é à toa que Jesus diz em Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus, como eu já disse várias vezes, é o ponto central que Marcos está querendo transmitir para nós. Nesta porção aqui da Escritura, o eixo fundamental da interpretação da mesma é a impressão que Marcos está querendo passar para os seus ouvintes, a grande autoridade que Jesus tem sobre o mundo natural. E Jesus tinha de fato enorme autoridade. Eu queria considerar alguns aspectos desta autoridade. Estamos vendo a autoridade sobre o mundo natural, mas Jesus teve autoridade quando aqui
residiu para perdoar pecado. Nenhum profeta teve tal autoridade. Pecado é uma ofensa contra Deus. E Jesus perdoou pecado. Por exemplo, em Mateus 9, de 1 a 8, quando Jesus entrou também em um barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Imagina. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ou seja, o que é mais fácil? Eu enunciar alguma coisa com meus lábios, ou eu provar com uma ação? Pois então, para que vocês saibam que o que eu estou dizendo é verdade, eu vou provar com uma ação. Levante-se e anda, disse Jesus, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecados. Pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus tinha grande autoridade. Jesus tinha autoridade sobre doenças e enfermidades, além de perdoar pecado. Em João 9, Jesus cura um cego de nascença. E nós lemos em João 9:32 as palavras do cego curado. Palavras lindas de testemunho a Jesus. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Que autoridade tremenda, que poder maravilhoso. Jesus tinha autoridade sobre a morte. Jesus ressuscitou a única filha de 12 anos de Jairo. Jesus ressuscitou ao filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro de Betânia. E muitas outras pessoas foram ressuscitadas por Jesus. Onde está isso, pastor? Eu só conheço 3 ressurreições de Jesus. Olha o que nós lemos em Lucas 7:22. Olha como Jesus ressuscitou, gente, no começo do seu ministério, quando João Batista ainda estava vivo. Jesus diz aos discípulos de João, Lucas 7:22, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, não é um, mas vários. Os aleijados andam, não é um, mas vários. Os leprosos são purificados, não um leproso, mas muitos. Os surdos ouvem, vários surdos ouviram. Os mortos são ressuscitados. Jesus ressuscitou muitos outros que não estão listados aqui nos evangelhos. Jesus tinha autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre demônios. O célebre episódio que nós veremos a seguir, nos cultos seguintes, do endemoniado de Gadara, é um grande exemplo. Quando Jesus perguntou ao endemoniado: qual é o teu nome? Ele disse: 5.000, legião, diz ele, porque eram muitos. Jesus então manda que a legião, os 5.000 demônios, entrem numa manada de porcos. Que autoridade tremenda, que poder maravilhoso. Jesus tinha autoridade também sobre anjos, não apenas sobre os anjos maus, mas os anjos bons. Vemos a respeito desta autoridade em Mateus 26, 52 a 53. Mateus 26, 52 a 53. Disse-lhe Jesus: guarde a sua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão.
Você não acha, olha que coisa linda, você não acha que eu posso pedir a meu Pai e Ele colocaria imediatamente à minha disposição 60 mil anjos? Você não acha que Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Disse o Senhor. Jesus tinha autoridade sobre os anjos. Jesus tinha autoridade sobre a natureza, como nós estamos vendo. Ora, foi Ele que fez e sustenta todas as coisas, João 1:3, Hebreus 1:3. Jesus acalmou os ventos, o mar, os relâmpagos. É justamente essa autoridade que nós vemos neste texto de Marcos 4:35-41. Jesus ordena que os ventos, o mar e a tempestade se aquietem. Esta é a razão de nós cantarmos classicamente: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos se prestes a submergir. Aí Jesus diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos aqui inclui o mundo natural também, todos os ventos, a tempestade, a água, todos ouvem o meu mandar. Sossegai. Que coisa linda. Este cântico eu memorizei, embora tendo tropeçado agora mesmo, mas é um cântico que traz grande alento no meu coração. O Deus que tem todo o poder pode me livrar de todo medo. O Deus que tem todo o poder pode nos sustentar. Tanto é que esse poder causou tamanho choque nos discípulos, que eles disseram: que homem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Que autoridade é essa? Que grande autoridade é essa que este homem possui? Estamos passando por aflições e incertezas. Saiba que Jesus tem toda a autoridade para nos sustentar durante esses dias. Aquieta teu coração, amigo, amiga, para enfrentar mais uma semana. Aquieta teu coração, sabendo que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Ele tem o controle da minha e da tua vida. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sim, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. 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 Só sossegai. Jesus Cristo tem toda a autoridade para nos sustentar, para me sustentar, para te sustentar. Que você tenha uma boa semana, que Deus abençoe o resto da sua noite, que Deus te dê paz e tranquilidade nesses dias de grande aflição, nesses dias estranhos que estamos atravessando. Recebe a bênção da Divina Trindade. Que o amor, que o grande amor, que o magno amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça salvadora, a autoridade do alto de Jesus Cristo e a consolação, a comunhão, o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja contigo durante esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.